eu conheço muito sobre você, mas sempre tem alguma coisa que a gente não conhece. Sim. Então, isso também é uma oportunidade legal pra gente bater esse papo com todas as pessoas assistindo. E eu, dessa vez, obviamente, não é inevitável o nosso lado pessoal, mas a gente vai falar sobre a sua profissão, sobre as várias áreas que você atua. Isso é muito legal, como aqui na arte diz. Você é taróloga, psicogenealogista, radiestesista e você é espiritualista. Sim. Então vamos começar pelo macro, pela questão de ser espiritualista. Uhum. Você vem de uma família que seguia uma determinada religião. Sim. Então isso vai ser muito legal hoje, porque você no seu programa entrevista as pessoas, então hoje você vai ter muita oportunidade de falar toda a sua trajetória. Como era a sua como era a sua parte espiritual quando criança? Era semelhante ao que é agora ou completamente oposto? Não, completamente diferente, né? Eu vim de uma família muito humilde, uma família evangélica, né? Minha mãe era evangélica, daquelas bem fervorosas. E tudo era demonizado, né? Tudo era demônio, não podia. Então, eu fui muito reprimida religiosamente, né? Aos 7 anos, 8 anos, 9 anos, né? Eu era obrigada a usar saia comprida, cabelão. Então, eu fui muito reprimida. Mas eu sempre tive uma espiritualidade muito aguçada, né? Então, eu via algumas coisas passando, né? Sombras. Tinha muitos sonhos que eu compartilhava com a minha mãe. Então, isso sempre teve dentro de mim, né? Só que de maneira muito reprimida. E a minha mãe, quando ficou doente, eu comecei a sentir esse chamado da espiritualidade, mas com muito respeito a ela, né? Então, eu só me abri mesmo para esse universo espiritual de um outro lado, né? De um lado que era proibido para mim, depois que ela se foi. Porque aí eu senti que agora eu poderia sem mexer nas crenças dela, Ah, né? você tinha uma certa trava enquanto ela estava viva. Total, tinha muita trava, porque para ela era tudo do demônio, né? E quando a minha mãe ficou doente, é engraçado, porque eu tive muita vivência com pessoas que incorporavam, né? Eu tive uma madrasta que incorporava dentro de casa, né? E a incorporação dela não era muito legal, né? Ela era uma médio de transporte, então ela recebia espíritos que não fazia bem, né? Eu não me lembro, mas a minha mãe conta que numa dessas que ela recebeu, ela me jogou da escada, então eu tenho Sua madrasta? eu tenho uma cicatriz. Mas ela era maravilhosa, eu amava ela, né? Então, eu recebi uma cicatriz dessa queda. E a minha mãe, quando ficou doente, ela também chegou a incorporar. A sua mãe? Evangélica, que era contra demônio, tudo. Na época, não entendia, né? Então, a gente achou que poderia ser alguma coisa de Alzheimer, alguma coisa assim, que poderia estar mexendo com a cabeça dela, né? Mas como era a incorporação dela? Então, a minha mãe, quando ela foi ficando bem debilitada, ela ficava muito estranha, olhando para cima, falava que ouvia vozes, que estava falando com ela, que ela ia morrer. E aí a gente fazia oração, Salmo 91, ficava fazendo aquelas orações, né, para afastar o mal. Mas teve um dia que eu e o meu filho mais velho, Murilo, a gente tava no quarto e ela tava sentada na sala. Aí eu fui até a sala. Aí eu balancei ela, mãe, tá tudo bem? E ela tava estranha, olhando pra cima. Aí, de repente, ela levantou e falou, não sou sua mãe. Mas assim, com uma voz muito feia. E aí eu fiquei com muito medo daquilo, porque era, né? Fui ensinada que aquilo era demônio, né? Eu não sabia disso, te juro. E aí foi o meu medo de ter a minha mãe com o meu filho pequeno, porque eu trabalhava, né? Sim. E aí eu tomei a decisão, né, de que eu precisava colocar minha mãe num lugar seguro para ela e para o meu filho, né?
E aí a gente conversou, meus tios, enfim. Então minha mãe foi morar numa outra casa, e nessa outra casa, com uma moça que cuidava dela, também ela relatava coisas estranhas que aconteciam. Quando você falou que a sua madrasta era médio de transporte, o que exatamente é médio de transporte? Então, médios de transporte são os médios que recebem tanto espíritos da luz quanto espíritos das sombras, né? Então, ele não tem... Para quem não trabalha essa mediunidade, ela fica vulnerável a receber qualquer coisa. No caso dela, ela recebia coisas ruins, né? E aí ficava bem complicado, assim. Quando você fala que a sua mãe, ela era evangélica, ao extremo, e você não podia desenvolver algo que você sentia, e você via coisas, como é que que grau que era eu posso chamar de fanatismo da parte dela? Pode, E total. impedimento que ela tinha, e você sentia assim, o que é ver coisas que você quer dizer? Você também incorporava? Não, e não incorporava. Eu tive a primeira incorporação, depois, a gente já era casados, mas eu sempre tive uma sensibilidade, assim, de sentir que no ambiente não tinha só nós dois. Por exemplo, eu ouvi uma sombra passando, mas nada que me pegasse, né? Uhum. Isso só aconteceu depois que eu fui fazer o desenvolvimento mediúnico mesmo. Bom,